Então, gente, nosso trabalho foi sobre o uso da IA para a previsão de riscos em projetos no contexto da IBM, né? E meu grupo é formado por Alisson Gabriel, eu, Gustavo Menezes, né? João Felipe e Matheus Oliveira. É, a importância do gerenciamento de risco, né? Não só em projetos de TI, mas em todos os projetos do mercado de trabalho, né? No ambiente geral de negócios, projetos estão se tornando cada vez mais complexos, envolvendo múltiplas partes interessadas, prazos apertados e recursos limitados, seja recurso de tempo, financeiro, enfim. E a gestão eficaz desses riscos é de extrema importância para o sucesso do projeto, né? Permitindo que potenciais problemas sejam identificados e resolvidos antes que afetem negativamente os resultados. E qual a influência da IA, né? Nessa questão. A IA, como a gente sabe, está transformando diversos setores. E o gerenciamento de projetos não é exceção, né? Com a capacidade de processar grande massa de dados, identificar padrões complexos, a IA oferece ferramentas poderosas para prever riscos e apoiar na tomada de decisões. Veja, apoiar e não tomar a decisão. É uma ferramenta ali que vai andar lado a lado com a gente. E qual é o objetivo do seminário? É explorar como é que a IBM usa a IA para auxiliar nessa previsão de riscos. Eles usam o Watson, que é uma ferramenta deles próprios, que, que auxiliam na tomada de decisões ali no âmbito de previsão de riscos. Então a gente vai apresentar o estudo de caso feito aqui, de como eles utilizam essa ferramenta e quais as vantagens e melhorias que isso vem trazendo para não só para a IBM, mas para todo o mercado de trabalho, né? Então, definição, né, básica do que é IA na parte de projetos, né? A IA é a capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, reconhecendo padrões e tomando decisões. E o Machine Learning, né, aprendizado de máquina, é uma sub-área da IA, né, que eles melhoram com a experiência, com treinamentos, com casos que já aconteceram, com histórico, para tomar decisões, né, baseado nos casos passados. Então, quais são as aplicações da IA, dessa IA que a gente acabou de definir para o gerenciamento de projetos? Análise de dados históricos. A IA pode analisar dados de projetos passados para identificar padrões que levaram a atrasos, sobrecustos ou falhas, né? Então, como a gente tirou lá do artigo do Edbrick, sobre o papel da IA no gerenciamento de riscos. As ferramentas de IA podem eliminar milhares de tentativas e erros ao aprender com dados históricos. Então, pega como base projetos que já deram errado, projetos que já deram certo, e o que fizeram esses projetos dar errado e o que fizeram esses projetos dar certo, e toma as decisões baseadas nisso. Se um projeto voltar a acontecer coisas que já aconteceram em projetos que deu errado, né? Então já vai acender uma luz vermelha ali por parte da IA. E para previsão de riscos, né? Então utilize-se algoritmos avançados. Então a IA pode prever potenciais riscos futuros com base em tendências identificadas nos dados. Isso permite que os gestores se antecipem a problemas adotando medidas preventivas. Então, às vezes, os gestores não estão tão atentos aos dados minuciosamente, né? Já uma ferramenta como a IA, né, que trata muito bem esses dados, ficam mais sensíveis a esses problemas que possam acontecer de acordo com os dados. Então, quais são as vantagens, né, da IA? Tem uma previsão precisa de riscos. Como eu falei, a IA consegue identificar sinais sutis que podem indicar um risco iminente, muitas vezes imperceptíveis para os humanos, né? Conforme o artigo do projectmanagers.net, a IA oferece uma capacidade preditiva personalizada, que é um divisor de águas na gestão de projetos complexos.
Então a IA pode ser especialista em certos tipos de projeto. Então isso é de muita valia para a área de gerenciamento de projeto e previsão de riscos, né? Decisões baseadas em dados fornecem insights fundamentados, permitindo decisões mais informadas e estratégicas, simulação de diferentes cenários para avaliar possíveis impactos. Além de avaliar o rumo do projeto, ele consegue prever várias possibilidades do que vem a acontecer e, e, e simular, né, possíveis resultados e mostrar ali para o gestor que tais caminhos não dariam certo, né, não conseguiriam cumprir um prazo, por exemplo. Além da redução de erros humanos, porque a IA automatiza tarefas repetitivas e análises complexas, diminuindo as chances de erro e liberando tempo para atividades mais estratégicas. Então é que entra o Watson, a ferramenta da IBM, que é de IA para gerenciamento de previsão de risco. Né? É projetada para auxiliar no gerenciamento de projetos. Utiliza aprendizado de máquina para analisar dados de desempenho, prever riscos e sugerir ações corretivas. Então, como é o Watson na prática? Fazendo uma análise em tempo real, né? O Watson monitora continuamente os projetos em andamento, analisando métricas-chave, identificando desvios do plano original. Integração com diversas fontes de dados, incluindo cronogramas, custos, desempenho da equipe e feedback de stakeholders. Então é passado para ele o caminho feliz, né? E ele vai vendo ali as possibilidades de, de falha, né? E também vai se passando feedbacks para ele e ele vai prevendo se isso vai ocorrer bem ou não no final das contas, né? Além de ter uma identificação proativa de riscos. Através de algoritmos de aprendizado de máquina, o Watson pode prever atrasos potenciais, problemas de qualidade ou riscos financeiros que ocorram, antes que ocorram, né? Os casos de sucesso do Watson lá na IBM. Conseguiu prever atrasos nos fornecedores, né? O cenário aqui, ó, que a gente colocou como exemplo. Projetos de construção enfrentam frequentemente atrasos devido a problemas com fornecedores. A solução com o Watson, né? O Watson analisaria dados históricos de desempenho dos fornecedores, condições climáticas e estado da cadeia de suprimentos. Então, acaba permitindo que os gestores antecipem atrasos e busquem fornecedores alternativos ou ajustem o cronograma, né? Além da mitigação de sobrecustos em projetos, né, de TI. Com o seguinte cenário: projetos de TI frequentemente excedem o orçamento devido à complexidade não prevista. A solução com a IA seria o Watson identificando tarefas que historicamente levaram a custos adicionais, né? Então, acaba permitindo a alocação de recursos extras, né? Ou ajuste no escopo para manter o orçamento. Tem também identificação de burnout em equipes, né? Equipes sob alta pressão podem sofrer queda de produtividade devido ao burnout. Uma solução seria, né, o Watson analisa horas trabalhadas, produtividades e prazos para identificar riscos de sobrecarga, que acaba é, ele vai acabar recomendando essa redistribuição de tarefas ou contratação de suporte adicional. Então, qual foi o impacto assim geral na IBM, né, que a gente achou? Que a adoção do Watson levou a um aumento significativo na conclusão bem-sucedida de projetos dentro do prazo e do orçamento. Além de ter decisões mais informadas, né, os gestores têm acesso a insights, dashboards em tempo real, permitindo respostas rápidas a mudanças ou problemas emergentes. Então, como é que a IA transforma a previsão de risco, né? A previsão de risco que era feita de forma manualmente, né, de forma reativa, ela se torna proativa, né? Agora as empresas podem antecipar problemas antes que eles cheguem a acontecer, né? É, e aí já podem solucionar antes mesmo que ele aconteça através dessa ferramenta poderosa que é a IA. É, além de automatização e otimização de processos, né? Tarefas rotineiras que antes eram feitas manualmente podem ser substituídas pela IA, né? Segundo a PPM Express, o artigo,
que enfatiza que a IA revoluciona a automação de tarefas e a otimização de processos dentro do gerenciamento, né? Então, já libera mais os gestores para fazer tarefas mais estratégicas, mais voltadas para o gerenciamento, de fato. Então, onde é que as ferramentas de análise preditiva entram na gestão de risco, né? Eles conseguem simular diversos cenários, né? Então, pode considerar variáveis de como recurso, tempo, dinheiro, prazo, riscos externos, né? E vai fazendo esses ajustes em tempo real ali para aderir à melhor estratégia, né? E além de tomar a decisão estratégica, a, eles auxiliam aos gestores a tomar a decisão baseada em dados sólidos, né? Reduzindo a incerteza e aumentando a probabilidade de sucesso. A mente do gestor com o auxílio da ferramenta preditiva, a tendência é diminuir mais ainda essa incerteza, né? Dessas previsões. E quais são as tendências futuras, né? Para essas ferramentas de IA no gerenciamento e na previsão de risco. A tendência é se integrar com novas tecnologias, com outras tecnologias, como o IoT, utilizando sensores, câmeras, outros recursos que podem captar e gerar mais dados para essas ferramentas. Big Data, com várias camada densa de dados aí. Quanto mais dados, mais positivo o resultado dessas ferramentas. Além de blockchain, né? Tudo isso vai aumentar a capacidade de sucesso aí no gerenciamento de riscos. Além de uma adoção ampliada, né? Espera-se cada vez mais empresas adotem soluções de IA em seus projetos, não apenas grandes corporações como a IBM. Mais empresas utilizando, mais recursos essas ferramentas vão ter para tomar decisões, e a tendência é sempre melhorar com isso. Além do desenvolvimento contínuo, né? Porque os algoritmos de IA continuarão a evoluir, vão surgir mais novos, mais eficientes. Então, é isso. Temos referências e muito obrigado.